Olá, queridos! O estudo de hoje tem como ponto de partida a relação entre dois versículos do Evangelho de Mateus. Vamos à leitura. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que mais me chama a atenção nestes dois textos que acabamos de ler é a relação do homem com a solidão enfocada por eles. Os dois versículos falam de estar só. O primeiro fala que Jesus foi levado ao deserto para, na sua solidão, ser tentado. O segundo nos diz que devemos estar periodicamente na solidão do nosso quarto para nos relacionar com o Pai. Na solidão do deserto, Satanás vem ter conosco. Na solidão do nosso quarto, é Deus quem vem. Sabemos que Deus não tenta ninguém, mas Mateus 4:1 nos dá a entender que há um consentimento divino, uma permissão para que o tentador venha nos testar. O texto fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e acrescenta que o Espírito Santo foi quem o levou. Veja que o objetivo do deserto foi a tentação. Entendemos que o deserto é o lugar da tentação. Nos momentos de solidão é que muitas vezes somos tentados. Essa solidão não é necessariamente física. Podemos estar cercados por muitos, mas solitários em nossos pensamentos, tendo que tomar decisões que podem decidir o nosso futuro sem ter com quem compartilhar a carga e tomar algum conselho. Sem dúvida alguma, esses momentos podem ser chamados de deserto, e nesses momentos podemos também ser tentados. Tomando por base o apóstolo Pedro, o momento em que ele negou Jesus, falando que não o conhecia, que não estava com ele, que não era um deles, foi um momento de extrema solidão. Mesmo estando Pedro entre aqueles que se encontravam no pátio da casa do sumo sacerdote, ele estava só. A sua solidão era mental. Os pensamentos voavam rapidamente pela cabeça de Pedro, procurando saber o que fazer, que atitude tomar. E nessa guerra que acontecia dentro de si, ele acabou negando o seu Senhor. Para quem quiser viver vitoriosamente, ao passar pelos vários desertos da vida, terá de compreender a relação existente entre a solidão do deserto com a solidão do quarto. O quarto é o lugar da intimidade. No quarto, trocamos de roupa, somos nós mesmos, sem desempenho, sem interpretação. Esse é o contexto que Jesus pede que estejamos para falar com Deus, completamente desarmados para colocarmos nossas tristezas, frustrações e desânimos diante dele. Nesse ambiente, o Pai, que nos ouve em secreto, em uma relação sincera conosco, nos abençoa, nos recompensa, nos prepara e nos fortalece para enfrentarmos o deserto. O quarto é a nossa intimidade com Deus. O deserto é Deus em nós vencendo o diabo. Logo após essa instrução dada por Jesus para entrarmos em nosso quarto e ficarmos a sós com Deus, o Senhor começa a ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso. O mais interessante nisso tudo é o paralelo que há entre as tentações de Jesus no deserto e o suprimento contido no Pai Nosso. Fica bastante claro que a oração na intimidade com Deus é projetada com o sentido de suprir, de equipar, de preparar os filhos de Deus para o enfrentamento das tentações que certamente virão. Para uma melhor compreensão, vejamos aquilo que a oração aborda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O primeiro pedido pessoal que aparece nesta oração é o pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje é um pedido. E esse pedido está relacionado com todas as nossas necessidades materiais. Nós temos necessidades materiais e estas necessidades precisam ser supridas de forma que não nos tornemos vulneráveis. Na primeira tentação de Jesus, em Mateus 4,3, o tentador também menciona o pão. O texto diz que Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Obviamente, a necessidade para o momento era comida. Quem está com fome precisa de pão. Esta foi a sugestão do diabo. Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Entendemos que o inimigo vem nos oferecer exatamente aquilo que estamos necessitando, nos mostrando um caminho que não corresponde ao caminho de Deus. E por isso, devemos ter as nossas necessidades supridas por Deus para que não venhamos cair em tentação. Quando falamos em necessidades materiais, estamos nos referindo a tudo aquilo que se refere ao nosso corpo. A comida, a bebida, as roupas, o sexo dentro do casamento. Esses aspectos da vida podem se tornar brechas para a tentação. As necessidades muitas vezes levam as pessoas a agirem por conta própria, independentes de Deus. A tentação reside exatamente neste ponto. Para suprir alguma carência, pegamos pedras e as transformamos em pães. Temos que entender que pão é pão e pedra é pedra. Quantas vezes estamos querendo transformar pedra para matar a nossa fome de pão? O pecado de Davi exemplifica esta afirmação. Ao se interessar por Batseba, Davi ficou sabendo que ela era a mulher de Urias, o heteu. Mesmo diante desse impedimento óbvio, ele manda chamar Batseba e deita-se com ela. Ao saber que ela havia engravidado, ele começa a maquinar um plano. A princípio em fazer Urias se deitar com a sua esposa e fazê-lo pensar que o filho era dele. Porém, ao não obter êxito, deu ordens para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, de forma que morresse em combate, e assim livrou-se de seu problema. Batseba foi uma pedra que Davi transformou em pão. Com suas trapaças, ele viabilizou o inviável. Para saciar a sua fome, ele fez com que o impossível se tornasse possível. A tentação surge de uma carência. Logo após vislumbrarmos uma saída para supri-la, em seguida nos defrontamos com a impossibilidade. E depois chega a sugestão de Satanás para que façamos do impossível o possível. Satanás desperta em nós um sentimento onipotente. Ele vem e afirma que, por sermos filhos de Deus, podemos fazer tudo o que quisermos para matar a nossa fome e suprirmos a necessidade do momento. Ele coloca em jogo a nossa condição de filho e nos provoca dizendo: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Essa é a razão de não podermos ser movidos segundo aquilo que estamos necessitando. Essa é também a razão de pedirmos a Deus o pão de cada dia, suprimento providenciado por Ele na solidão do nosso quarto, em intimidade com Ele, reconhecendo que não só de pão viverá o homem, mas também de pão viverá o homem. Vimos que o primeiro pedido do Pai Nosso está ligado às necessidades materiais. O segundo pedido, porém, visa suprir as necessidades emocionais. O primeiro pede o pão de cada dia, o segundo pede: perdoa-nos as nossas dívidas. Certamente, toda estrutura emocional, para ser saudável, passa obrigatoriamente pela leveza da alma,
em nos sentirmos perdoados, sem ter nenhum peso de acusação sobre nós. Por outro lado, o pedido de perdão está ligado à nossa condição de perdoadores também. A Bíblia diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 18, 23 a 35, relata uma parábola de Jesus onde ele fala de um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Como esse servo não tinha como lhe pagar, ordenou o Senhor que o servo fosse vendido juntamente com a sua esposa e filhos e tudo que ele possuía, para que dessa forma a dívida fosse saldada. Porém, diante de uma forte súplica do servo, o Senhor lhe perdoou a dívida. Em seguida, esse servo que havia sido perdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Ele, não levando em consideração o perdão que havia recebido, cobrou o seu companheiro que, não tendo como pagar, foi lançado por ele na prisão. Devemos observar alguns aspectos dessa parábola. Em primeiro lugar, a diferença entre as dívidas. Um talento correspondia a 6.000 denários. Ele devia 10.000 talentos, que em denários equivalia a 60 milhões. Compreenda isso. Ele foi perdoado pelo seu senhor em 60 milhões de denários e lançou o seu companheiro na prisão porque lhe devia 100 denários. Não há como comparar a diferença. Ela era muito grande e juntamente com ela a sua intransigência. Do mesmo modo, o perdão que recebemos de Deus é muito maior do que o perdão que devemos dar àqueles que nos ofenderam. Em segundo lugar, esse comportamento nos revela que a falta de perdão está intimamente ligada ao egoísmo. Não querer acertar, não querer liberar os outros por meio do perdão, ficar pisando e cobrando coisas passadas, mostra o quanto a pessoa está centrada em si mesma. Essa situação nos remete à segunda tentação de Jesus em Mateus 4, 5 e 6. Leia comigo. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Observe que Satanás sugere que Jesus pule do pináculo do templo, lembrando o que está escrito. A tentação aqui consiste em pular. Aqui tem muito de afirmação emocional, de chamar a atenção sobre si. Veja que o diabo diz: se és filho de Deus, atira-te. Em outras palavras, ele está dizendo: se você é, você pula. Esta é a tentação de tentar a Deus, de fazermos as coisas para nos afirmarmos em cima daquilo que estamos fazendo, de chantagearmos o nosso próximo com posicionamentos que, na verdade, espelham o desejo de punição. Das 3 tentações, esta é a única que o diabo usa a base bíblica, citando o Salmo 91. Ele diz: pula porque está escrito. Nós corremos o risco de desenvolvermos até mesmo uma base teológica para tentar explicar as nossas atitudes erradas. Quando nos encontramos emocionalmente abalados, buscando afirmação, nos tornamos vulneráveis. O suprimento para as nossas necessidades emocionais também está em nossa intimidade com Deus, na solidão do nosso quarto, quando nos encontramos com Ele. O nosso pedido de perdão e a nossa disponibilidade para perdoar certamente proporcionarão saúde para as nossas emoções. Aqueles que não liberam o perdão perdem a saúde emocional, são entregues aos verdugos psicológicos e perdem a paz. Ao dizermos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, em outras palavras, nós também estamos dizendo: Senhor, trata comigo, me dê saúde emocional. Não permita que eu faça loucuras querendo chamar a atenção sobre mim. O terceiro pedido que encontramos na oração do Pai Nosso
visa nos mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Mateus 4,8, onde está registrada a terceira tentação de Jesus, nos diz que o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Em seguida disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Na tentação anterior, Jesus estava no pináculo do templo. Agora ele está no lugar mais alto que o pináculo. E Satanás faz uma proposta. Tudo em troca de adoração. Nas tentações anteriores, o tentador usou pão e emoção. Carência e sentimento foram as matérias-primas utilizadas por ele para tentar Jesus. Agora, na terceira, ele parte para o campo da soberba da vida. Ele oferece reinos. Reino é poder. Quem reina manda e não precisa de ninguém. Quem reina não depende. Eu posso ser tentado por estar me faltando alguma coisa, mas também posso ser tentado por achar que tenho tudo e não preciso de nada de ninguém. Esta era a interpretação da igreja de Laodiceia a respeito de si mesma. Em Apocalipse 3,17, Jesus revela que ela dizia a respeito dela: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso chama-se soberba da vida. Jesus nos ensina a pedir e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E acrescenta: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta declaração é extremamente significativa. Veja que o pedido não nos deixes cair em tentação é acompanhado da declaração: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Justamente aquilo que Satanás ofereceu a Jesus na terceira tentação. Glória e poder são instrumentos usados pelo inimigo. Por isso Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a declararmos que glória e poder pertencem ao nosso Deus. Para concluirmos, devemos sempre ter em nossa mente que a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Ele, certamente vão determinar a nossa vida de vitória. Os momentos de solidão, quando o inimigo se aproxima de nós para fazer as suas sugestões, para lançar suas setas e tentar nos derrubar, se tornarão marcos de vitória em nossa existência se antes tivermos momentos de solidão com o nosso Deus. As nossas carências, as nossas fragilidades emocionais, a tentação de querer ser sem Deus, devem ser tratadas pelo Pai na solidão do nosso quarto, quando desfrutamos do privilégio de ouvi-lo e sermos ouvidos por Ele. Ali entendemos a proximidade que há entre o quarto e o deserto e o valor de usarmos o primeiro para enfrentarmos o segundo. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.